Pessoal, vamos fazer mais um exemplo aplicando a lei das malhas no estudo de um circuito, tá? A lei das malhas, então, vai indicar para a gente tanto o valor da corrente elétrica que está fluindo no interior do circuito, como também o sentido dessa corrente, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente vai explorar, é um circuito de uma malha só, tá bom? Então, digamos que você tem dois geradores de força eletromotriz, tá? Duas baterias, ε1 e ε2, são as forças eletromotrizes, tá? E as duas têm resistências internas R1 e R2, tá? E esse conjunto de duas baterias estão ligados aqui num resistor externo R, tá? E aí você tem lá uma corrente elétrica fluindo no circuito. Considerando que o ε1 é maior do que o ε2, né? Ou seja, a força eletromotriz dessa bateria é maior do que essa, a gente vai responder essas perguntas aqui, né? Qual que é o sentido da corrente, qual que é o valor da corrente também, qual que é a diferença de potencial entre pares de pontos aqui nesse circuito e qual que é o potencial em cada um desses pontos, tá? Dado um valor de referência aqui. Então, gente, é o seguinte, olha só, antes da gente começar a resolver o problema, né? Vocês acham que essas duas baterias aqui, ó, esses dois geradores de força eletromotriz, ε1 e ε2, será que essas duas baterias elas estão se ajudando no circuito ou elas estão se atrapalhando no circuito? Quando eu tenho várias fontes de força eletromotriz ligadas em série, a gente já viu isso em vídeos anteriores, né? Quando elas estão ligadas em série, elas se reforçam, né? É o caso, por exemplo, quando você tem pilha de controle remoto ou de rádio, né? Ou de algum aparelho que funcione com pilhas, tá? Com várias pilhas. Em geral você tem assim, né? Você tem lá a parte onde você encaixa as pilhas, você tem uma fileirinha com várias pilhas, uma em série com a outra, né? Você tem uma coisa desse tipo aqui, você encaixa lá uma das pilhas, né? Aqui é o polo negativo, essa pontinha é o polo positivo, né? Aí você vem aqui e encaixa a outra pilha, dessa forma, e uma outra pilha dessa outra forma aqui, né? De forma que você tem o polo positivo de uma pilha ligado no polo negativo da outra. Polo positivo de um, polo negativo da outra. E assim vai, né? Usando essa simbologia de circuito, você teria uma coisa assim, né? Você teria um polo negativo aqui e um positivo aqui. Aí depois você tem outro negativo com outro positivo. Aí você tem que ter um outro negativo com outro positivo, né? Por que essas baterias aqui, pessoal, elas estão se reforçando, tá? Digamos que cada pilha, cada uma dessas pilhas, tenha uma força eletromotriz de 2 volts, tá legal? Então olha só, daqui para cá você tem um aumento de 2 volts devido à força eletromotriz. Daqui para cá você tem um outro aumento de 2 volts. Você tem um aumento no potencial de 2 volts ao passar daqui para cá. Daqui para cá você tem um novo aumento de potencial de 2 volts e daqui para cá você tem um novo aumento de potencial de 2 volts. Então, é como se eu tivesse uma única pilha de força eletromotriz igual a 6 volts. Né? Elas estão se reforçando. Que ao passar de uma pilha para outra, né, ao atravessar o circuito nesse sentido, você está tendo aumentos sucessivos no potencial devido ao fato de elas estarem ligadas em série. Né? Então, ali elas estão se reforçando. A DDP total é a soma das DDPs individuais. Né? Ou a força eletromotriz total é a soma das forças eletromotrizes individuais, tá? Agora aqui nesse caso, você vê que essas baterias, elas estão se atrapalhando, né? Porque veja, se eu tivesse só o ε1, qual seria o sentido da corrente? Seria o sentido do polo positivo até o polo negativo. A corrente ia circular no sentido anti-horário, né? Se eu só tivesse o ε2, não tivesse o ε1, o que ia acontecer? A corrente ia fluir no sentido horário, do polo positivo, atravessando o circuito, até o polo negativo, sentido horário. Se eu tenho as duas, qual que vai ser o sentido da corrente? Vai ser o sentido determinado pela maior força eletromotriz. Então, se o ε1 for 10 volts e esse cara aqui for 5 volts, a corrente, esse cara aqui é maior do que esse, né, que é o que o exercício está indicando, então a corrente vai fluir nesse sentido, no sentido anti-horário. Né? Então, ou seja, a corrente, numa situação desse tipo, a corrente vai fluir no sentido determinado pela maior força eletromotriz. Tá? Então, pensando assim de uma forma mais fundamental, essa bateria estabelece um campo elétrico no interior do fio, cujos vetores circulam no sentido anti-horário.
essa bateria estabelece um campo elétrico cujos vetores apontam no sentido horário. Então você tem que fazer a resultante dos dois, né? E qual que vai ser a resultante? A resultante determinada por esse cara, cuja força eletromotriz é maior que o outro. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o sentido correto da corrente, dada aquela condição ali, ó, vai ser esse aqui, né? A corrente vai fluir dessa forma. É um circuito de uma malha só, então a mesma corrente para todo mundo, corrente no sentido anti-horário. Tá? Então você veja que nesse caso, com a corrente elétrica fluindo nesse sentido, o ε1 está fazendo o papel de gerador de força eletromotriz e o ε2 está fazendo o papel de acumulador. É como se o ε1 fosse, por exemplo, a tomada da sua casa, né? E o R1 fosse a resistência da própria fiação. E como se o ε2, junto com a resistência interna, né, dele, esse ε2 seria, por exemplo, o acumulador do seu celular, naquela bateriazinha do celular. As cargas, né, da corrente convencional, ao passarem por ele, elas vão passar do maior potencial para o menor potencial, e essa perda de energia potencial é convertida em energia química, por exemplo, do acumulador do seu celular. Né? Então esse cara aqui seria a tomada lá da sua casa, junto com os fios de ligação, e o ε2 com a sua resistência interna seria o acumulador do seu celular que você ligou lá na tomada. Tá, ok? Então o ε1 é o gerador e ε2 é o acumulador, nesse caso. Tá legal? Aí, gente, vamos trabalhar então essas perguntas aqui. Ó. Eu já sei então, por essa argumentação toda, que a corrente, o sentido correto da corrente convencional é o sentido anti-horário. Vamos supor que eu não soubesse disso, vamos supor que por algum vacilo ali na hora de resolver o problema, ao invés de eu tratar a corrente elétrica nesse sentido, vamos colocar a corrente elétrica no sentido contrário. Vamos colocar a corrente elétrica fluindo dessa forma aqui, ó. Tá? Vamos analisar o problema, aliás, vamos responder aqui a letra A, usando esse sentido de corrente que eu sei que está errado. Se eu fizer a conta direitinho e aplicar a lei das malhas para esse circuito, eu vou ter que achar, no fim das contas, um I negativo. O que significa um I negativo? Significa que o sentido que eu atribuí inicialmente para ele está errado. O sentido correto é o contrário, né? Seria o sentido anti-horário, que a gente já viu que é o verdadeiro. Né? Então vamos supor que eu não soubesse nada de circuito e colocasse por algum motivo a corrente elétrica dessa forma aqui, que é o sentido errado. Tá? E o resultado do cálculo vai mostrar que esse sentido é o sentido errado. Tá? Vamos ver. Então, vamos fazer o seguinte. Para iniciar a análise aqui desse problema, vamos aplicar a lei das malhas. Tá? Vamos aplicar a lei das malhas usando a corrente elétrica dessa forma aqui. Ó. Vamos começar pelo ponto A, vamos percorrer o circuito e voltar para o ponto A. Posso começar de onde eu quiser. Vou começar pelo ponto A. Eu vou passear pelo circuito, seguindo o sentido aqui da corrente, e voltar para o ponto A. A soma das DDPs que eu encontrar pelo caminho vai ter que ser igual a zero. Tá? Então, começando aqui pelo ponto A, eu vou ter o seguinte, aqui pela lei das malhas. Né? Vamos lá. Vou começar do ponto A e vou atravessar a fonte ε2. Na verdade, aqui, para esse sentido de corrente, o ε1 está fazendo o papel de acumulador e o ε2 faz o papel de bateria, né? Considerando esse sentido de corrente. Vamos trabalhar com ele. Passei pela fonte ε2, então eu estou passando do menor potencial para o maior potencial. Então eu vou ter um aumento mais ε2 no potencial. Certo? Passei agora pela resistência R2 no sentido da corrente. Então eu vou estar passando do maior para o menor potencial, né? Considerando esse sentido de corrente. Então se eu passei do maior para o menor, eu estou tendo uma queda no potencial VR2. Quem que é VR2? Pela lei de Ohm, é R2 vezes a corrente. Ah, pessoal, mas essa resistência aqui é uma resistência interna da bateria. Não interessa, já falei isso para vocês várias vezes, né? Se a resistência interna ou a resistência externa, a influência dela no circuito é a mesma. Não interessa isso, tá ok? Aqui eu fiz essa observação de resistência interna só para chamar a atenção. Que, em geral, baterias e acumuladores têm resistência interna, ou seja, existe efeito Joule dentro das fontes e dos resistores, dentro das fontes e dos acumuladores. Por isso que as coisas, né,
O carregadorzinho de celular, por exemplo, ele aquece à medida que o tempo passa, né? À medida que a corrente vai passando por ele, por causa do efeito Joule interno. Então você tem resistência interna, tá? Mas o jeito de tratar é o mesmo, resistência interna ou externa. Então aqui você tem uma queda de tensão, eu estou atravessando o resistor no sentido da corrente. Aqui eu vou passar pelo resistor externo, também no sentido da corrente. Então eu vou ter uma nova queda no potencial, que é R2 vezes corrente, a mesma corrente, né? Está tudo em série. Cheguei aqui, ó, vou passar pelo... Aqui não acontece nada, né? Passei por aqui, que também não acontece nada. Cheguei no R1, vou passar de novo, do maior para o menor. Estou atravessando o resistor no sentido da corrente. Então, se eu estou passando do maior para o menor, eu tenho uma nova queda no potencial, menos Rzinho2, Rzinho1, né, na verdade? Rzinho1 vezes corrente. Passei agora pelo gerador Epsilon, passei do maior potencial para o menor potencial. Estou tendo uma queda de potencial menos Epsilon 1. Menos Epsilon 1, isso é igual a zero. Né? Aí passei pelo Epsilon 1, cheguei no ponto A de volta, fechei o caminho, igualei tudo a zero. Né? A soma tem que ser zero. Tá? Então, beleza, vamos agora isolar o R1, isolar a corrente e achar quanto que ela vale. Né? Então, vamos pegar esse cara aqui, esse sujeito e passar tudo para o lado direito, somando. Né? Então, eu vou ter o seguinte. Vou ter aqui corrente vezes, vou passar tudo para o lado direito somando, né? Então vai ficar Rzinho2, Rzinho1 e aqui não tem esse 2 não, né? A resistência externa é uma só, então é o R grande. Então vai ficar R grande mais a soma das resistências internas. Né? Isso é igual, o que ficou lá? Epsilon2 menos Epsilon1, né? Epsilon2 menos Epsilon1. Então a corrente I, isso implica aqui, a corrente I, ela vai ser Epsilon2 menos Epsilon1 sobre a soma das resistências, né? Rzão mais R1 mais R2. Olha só, gente. No início do problema, ele me afirmou que Epsilon2 é menor do que o Epsilon1. Então, esse cara aqui é 5 volts, por exemplo, e esse cara aqui é 10 volts. Então, eu achei uma corrente negativa. Essa corrente aqui, ó, deu menor do que zero. Significa que esse sentido da corrente que eu atribuí inicialmente está o sentido errado. O sentido correto não é esse aqui. O sentido correto é o outro. Né? É esse aqui. Como a gente já sabia, né? Desde o início. Eu fiz isso aqui só para explorar os conceitos, né? Então, o sentido correto é o sentido anti-horário, tá? Então, na verdade, né, o módulo da corrente, né, o I. Então, só chamando a atenção para isso aqui. Então, na verdade, a corrente I, né, o sentido correto, então. O sentido correto, como a gente já sabia, é o anti-horário. Ok? Então, o valor, né, o módulo, né, da corrente elétrica vai ser, na verdade, o Epsilon1 menos o Epsilon2. Se eu tivesse analisado esse circuito usando o sentido correto da corrente, eu teria o seguinte, né, a corrente elétrica, o I agora, no sentido anti-horário, vai ser Epsilon1 menos o Epsilon2 sobre R grande mais Rzinho1 mais Rzinho2. Ok? Então você vê que, de novo, né, a lei das malhas ela te dá em módulo o valor correto da corrente e te dá também a direção correta. Tá, ok? Só analisar os sinais. Esse circuito aqui é um circuito de uma malha só.
Então, nesse caso, daria para chegar naquela mesma resposta usando a ideia de resistência equivalente. Você vê que essas resistências aqui, ó, elas estão em série. Então, aí, qual que é a resistência total? A soma das resistências individuais. Né? Quando você tem um circuito de uma malha só, a fórmula geral é o seguinte: a corrente ela é o somatório das forças eletromotrizes menos o somatório das forças contra-eletromotrizes dividido pela resistência equivalente. Né? Nesse caso aqui, ó, o ε1 é a força eletromotriz, ou seja, é o dispositivo que está fornecendo energia potencial elétrica para as cargas. O ε2 é o gerador de força contra-eletromotriz, porque as cargas aqui perdem energia potencial para passarem por dentro dela. Né? Então, força eletromotriz menos força contra-eletromotriz total dividido pela resistência equivalente, que é a soma das resistências, né? Que está tudo em série. Tá legal? Mas aqui fica claro aplicando a lei das malhas. Né? Então, beleza. Essa aqui é a fonte, esse é o acumulador e pronto, eu já sei a corrente, consigo responder as outras perguntas agora. Né? Então, vamos lá para a letra B agora. Aí ele pergunta, qual que é a diferença de potencial entre os pontos A e B? Ué, gente, a diferença de potencial entre um par de pontos qualquer é a soma algébrica, né, das DDPs que eu acho ao longo do caminho, desde o ponto inicial até o ponto final. Se a gente lembra lá da eletrostática, eu já comentei isso com vocês, né? O que é a diferença de potencial entre A e B? A DDP entre os pontos A e B é o quê? É o VB menos o VA. É o que eu quero achar ali naquele circuito. Né? VB menos VA, por definição, é menos integral de E escalar DL desde o ponto A até o ponto B. Né? Eu tenho campo elétrico no circuito inteiro. Em particular, né, eu tenho campo elétrico no gerador ε2, no resistor R2 e em todo o restante. Né? Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos é a soma das DDPs que eu acho ao longo do caminho. Lembra? Essa integral aqui, de um ponto inicial até um ponto final, eu posso quebrar essa integral em duas. Eu posso quebrar essa integral e fazer aquela integral passando pelo gerador ε2, passando pela resistência R2. Então, aquela integral eu quebro em duas e eu chego à conclusão que a DDP VB menos VA é igual a DDP que eu encontro ao atravessar a fonte ε2 vai ser o quê? ε2 mais a DDP que eu encontro ao atravessar o resistor R2. Né? Então, ali no caso, quando eu vou passar daqui para cá, né, eu já vou fazer o cálculo aqui direitinho para a gente chegar na resposta. Quando eu passo daqui para cá, eu vou ter eu estou atravessando o resistor R2 no sentido contrário da corrente, né? A corrente passa do maior potencial para o menor. Como eu estou caminhando no sentido contrário, eu vou ter um aumento no potencial, né? Então aqui eu vou ter mais VR2. VR2. Ou seja, a DDP entre dois pontos é a soma das DDPs individuais. Porque eu posso pegar essa integral de linha e quebrar ela em vários termos, em cada um dos elementos do circuito. Tá? Então ali, ó, para eu achar o V final, né, que é o VB menos VA, como é que vai ficar? Então eu estou passeando do ponto A até o ponto B, seguindo esse caminho, por exemplo. Tá? Então daqui para cá, seguindo esse caminho. Quando eu atravesso até o ponto inicial e ponto final. Então, vou atravessar o gerador ε2, né, que é o meu acumulador no caso aqui desse exemplo. Então, eu vou ter um aumento no potencial ε2. Então, mais ε2. Né? Ao atravessar a resistência R2, eu estou caminhando no sentido contrário da corrente. Né? Olha só, a corrente vem aqui, a corrente elétrica sobe aqui, né? Vem por aqui. E aqui no resistor R2, a corrente elétrica flui para cá. Né? E aqui ela flui para cá também. Então, se eu estou atravessando a resistência no sentido da corrente, o potencial diminui. Quando eu estou caminhando no sentido contrário, né, aqui é o polo negativo e aqui é o positivo.
Aliás, né, desculpa, aqui é o mais, aqui é o menos. Né? As cargas positivas vão sempre do maior para o menor potencial. Então, se eu estivesse caminhando para cá, eu teria uma queda de tensão. Como eu estou caminhando de A para B, eu tenho um aumento na tensão. Né? Então, eu vou ter aqui mais a DDP no resistor R2, que vai ser R2I. R2 vezes corrente. E a corrente é essa coisa aqui, né? Então, VB menos VA vai ser ε2 mais R2 vezes a corrente, que é aquilo tudo ali, ó. Vai ser ε menos ε2 sobre R1 mais R2, mais o R grande. Ali dá para a gente juntar para chegar numa forma mais fechadinha, dá para tirar o mínimo múltiplo comum aqui desses termos, e aí dá para simplificar um pouquinho. Aqui eu vou ter o seguinte, o VB menos VA é igual. O mínimo múltiplo aqui vai ficar o seguinte, né? Vai ficar a resistência equivalente, que é R1 mais R2 mais o R grande. Tá? Então, esse aqui dividido por 1 vezes ε2. Então, vai ficar ε2 vezes esse negócio todo. Então, vai ficar ε2 vezes R1 mais R2 mais R grande. Somado com aquilo outro ali. Ó. Somado com ε1 R2, ε1 R2. Né? Só aplicando a distributiva ali, né? Vai ficar ε1 R2, o mais com menos aqui dá menos, ε2 R2. Aí dá para simplificar o seguinte, não vai cortar muitos termos, né? Mas olha só, aqui eu tenho menos ε2 R2, aqui eu tenho mais ε2 R2, quando eu aplicar a propriedade distributiva aqui, né? Então esse fator aqui, ó, vai cancelar com aquele de lá. Então, assim, não vai simplificar muita coisa, mas de qualquer forma vamos deixar assim. Então, agora eu tenho ε1 R2 mais ε2 vezes essa soma, vezes R1 mais R grande, sobre a resistência total, R1 mais R2 mais R grande. Essa é a diferença de potencial entre os pontos B e A. Você vê que o VB menos VA deu um número positivo, né? Então o potencial no ponto B é maior do que o potencial no ponto A. Né? Aí, gente, é o seguinte, na sequência aqui, ó, dá pra gente chegar nessa mesma resposta, só que é o seguinte, eu calculei a diferença de potencial entre os pontos B e A seguindo esse caminho. Mas lembra, o cálculo da DDP não depende do caminho, né? Porque o campo elétrico é um campo conservativo. Então eu vou fazer o mesmo cálculo entre os pontos A e B, só que ao invés de percorrer esse caminho, eu vou percorrer esse outro caminho grandão aqui. Ó. Vamos ver se dá a mesma coisa. Então agora vou fazer o mesmo cálculo VB menos VA, só que de outra forma. VB menos VA, só que usando o caminho grande, o caminho de baixo. Né? Saindo do ponto A, percorrendo o circuito aqui, chegando no ponto B. Vamos ver. Agora vou caminhar por aqui, tá? Vou passar daqui para cá. Quando eu atravesso o gerador ε1, eu vou ter um aumento no potencial ε1, tá? Quando eu passo pela resistência interna R1 no sentido da corrente, eu vou ter uma queda de tensão menos R1, Rzinho1, né, vezes corrente. Menos R1 vezes corrente. Passei agora pela parte externa, né, da fonte. Então, cheguei aqui, passei pelo resistor externo,
no sentido da corrente, I. Então, eu estou passando por uma região de maior potencial para menor potencial. Tem uma queda de tensão que vai ser menos R grande vezes corrente, né? E aí eu vou passeando por aqui, aqui não tem nada, até chegar no ponto B, tá? Então, beleza, cheguei no ponto B, parei lá. Aqui eu não vou igualar a zero, né? Porque a lei de Kirchhoff, ela vale para um caminho fechado. Se eu saio do ponto A, percorro tudo e volto para o ponto A, eu igualo a zero. Aqui eu não estou fazendo um caminho fechado. Eu estou saindo do A e parando no B. Então eu não vou igualar aquilo ali a zero, não. Tá? Então isso aqui vai me dar o seguinte, isso é igual a ε1 menos corrente vezes R1 mais R grande. R1 mais R grande. Eu já sei quanto que vale a corrente, eu vou substituir ali. Ó. Então, isso me dá o seguinte, isso é igual a ε1 menos Rzinho1 mais a resistência externa, vezes a corrente, que é aquilo ali. Ó. ε1 menos ε2 sobre a soma, né? A soma das resistências. R grande mais R1 mais R2. Agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui e ver se dá a mesma coisa, né? Isso é igual. R1 mais R2 mais R grande, né? Então aí esse cara é dividido por 1 vezes ε1. Então vai ficar ε1 vezes aquele troço todo. Então ε1 vezes R1 mais R2 mais R grande. Né? Esse dividido por esse aqui dá 1 e esse parênteses aqui de cima. Olha só, já vamos aplicar a propriedade distributiva aqui de uma vez. Ó. Então vai ficar, vamos colocar um menos aqui. Para a gente não errar, menos. Né? Aí como é que fica a distributiva aqui? Ó? ε1 R1 ε1 R1 né? Menos ε2 R1 menos ε2 R1 mais ε1 R grande ε1 R grande, mais com menos aqui, menos ε2 R grande. Então vamos ver, alguns termos aqui vão ter que cortar, né? Olha só, aqui eu tenho ε1 R1 e aqui eu tenho menos ε1 R1, tem um menos ali na frente. Então, esse fator aqui, ó, vai cortar com esse de cá. Né? Vamos ver. Aqui eu vou ter ε1 vezes R grande, positivo. Aqui eu vou ter menos ε1 e R grande, negativo. Então, quando eu aplicar a distributiva aqui, ó, esse termo vai cortar com o de lá. Então, no final das contas, o que vai dar isso? Isso é igual a ε1 vezes R2 né? Mais, aí olha só, esse menos aqui, com esse menos vai dar mais, esse menos aqui, multiplicado com o outro lá, vai dar mais, né? E o ε2 é um fator comum, então vai ficar mais ε2, que multiplica, aqui eu vou colocar o ε2 em evidência, vai ficar R1 mais R grande. Dividido pela soma das resistências, né? R1 mais R2 Então, essa é a diferença de potencial entre os pontos B e A daquele circuito. Deu a mesma coisa, né? ε1R2, ε2 vezes essa soma sobre a resistência equivalente. Tá? Então, de novo, né? A DDP não depende do caminho, como a gente já sabia. Então, fazendo o cálculo ao longo desse caminho ou ao longo do caminho maior, tem que dar a mesma coisa. Tá legal? Então, beleza, a gente já respondeu o sentido da corrente, o valor da corrente, a DDP entre os pontos A e B. Vou fazer agora a DDP entre os pontos A e C. Né? Aqui dá para fazer rapidinho, só nesse cantinho aqui, ó.
Então agora o que eu quero é a DDP entre os pontos A e C. Eu vou fazer pelo caminho mais curto, né? Dá para fazer pelo caminho grande? Dá, como a gente acabou de ver. Eu vou fazer aqui pelo caminho mais curto, né? Então eu quero VC menos VA. VC menos VA. Então, estou partindo, é o V final menos o V inicial. Estou partindo do ponto A e chegando no ponto C. Quando eu atravesso a fonte nesse sentido, eu tenho um aumento no potencial ε1. ε1. Né? Quando eu atravesso o resistor R1, no sentido da corrente, eu tenho uma queda no potencial. Né? As cargas positivas vão do maior para o menor potencial. Então, eu tenho uma queda de tensão que é menos a resistência R1 vezes a corrente. E a corrente é isso aqui, né? Esse valor todo aqui. ε1 menos R1 vezes ali. Né? Posso somar aqui, tirar o mínimo múltiplo comum, igual a gente fez no outro, mas pode deixar indicado ali também. Tá? É a diferença de potencial entre os pontos C e A. Tá? Na verdade, para ficar mais explícito, né, só para a gente identificar se o potencial no ponto C é maior ou menor do que o potencial no ponto A, acho que vai ser interessante se a gente juntar aquela fração, igual a gente fez para o VD menos VA. Né? Vamos fazer aqui rapidinho, e aí no final a gente responde a letra D. Tá? Então só está faltando aqui a letra D. Então, continuando aqui com o cálculo de VC menos VA, tá? Vamos separar aqui. Então, VC menos VA vai ser o seguinte, vamos tirar o mínimo múltiplo comum ali, né? Vai ficar, então, R1, vou fazer com calma aqui, né? R1, esse é R externo, né? Mais Rzinho 1, mais o 2. Então, aí vai ficar, aqui quando eu multiplicar, vai ficar o ε1 vezes esse cara todo. Né? Então, ε1 vezes a resistência equivalente. A soma, né, das resistências. Menos, que já estava lá, aí esse fator aqui, dividido por esse denominador, vai dar 1, menos R1 vezes ε1 menos ε2. Né, dividido por isso tudo. Então, VC menos VA, o que vai dar aqui, gente? Olha só. ε1R1, aqui eu vou ter menos ε1R1, né? Quando eu aplicar a propriedade distributiva aqui. Ó. Então, esse cara, esse aqui, vai cancelar com esse aqui. Ó. Então, este cá, ε1R1, vai cortar com esse aqui. Ó. Então, no fim das contas, eu vou ter ε1 vezes R2 mais R grande, mais ε2R1 dividido por R grande mais R1 mais R2. Então também, né? Passando daqui para cá, eu tenho um aumento no potencial também. Né? Você vê que o potencial no ponto C é maior do que o potencial no ponto A. Tá? E aí faz sentido, né? Porque aqui, ó, esse cara está ligado no polo positivo da fonte. Para ter certeza, tem que fazer o cálculo, né? Mas faz sentido porque esse cara aqui, ó, está ligado no polo positivo da fonte. Está ligado na resistência também. Ok, você tem uma queda de tensão aqui. Mas né, o fato dele estar conectado no polo positivo faz, no fim das contas, o potencial aqui ser maior do que aqui. Tá? E uma argumentação parecida para o ponto B e ponto A também. Né? Então, você tem um aumento do potencial daqui para cá também. Tá legal? Dado por essa expressão. Aí ele está dizendo o seguinte, a letra D, se o potencial elétrico no ponto C é 0 volts,
qual que é o potencial no ponto A e qual que é o potencial no ponto B. Então, a gente lembra, né? Sempre que a gente analisa circuitos e eletrostática em geral, né? O que interessa para a gente são as diferenças de potencial, são as diferenças de potencial que estão relacionadas com as transformações de energia num circuito. Tá? Então, o valor do potencial em cada ponto depende de um valor de referência. Então, você vê que o tempo todo a gente trabalha com diferenças de potencial. Né? O valor do potencial em cada ponto depende de uma escolha. Né? É igual, por exemplo, quando eu falava para vocês assim, quando a gente trabalhava com a eletrostática, e aí eu tinha uma distribuição localizada de cargas, né? Ou uma carga pontual, por exemplo. Eu falava para vocês assim, considere que o potencial elétrico lá no infinito é igual a zero. Ache o potencial elétrico em outros pontos do espaço. Ou seja, naquela situação, o meu nível de referência do potencial era um ponto lá no infinito, infinitamente distante da distribuição de cargas. É uma escolha. Aqui, qual que é a escolha que eu vou fazer? Qual que é o meu nível de referência e qual que é o meu valor de referência para o potencial? É o ponto C. Então, eu vou considerar que o meu ponto C, eu vou considerar arbitrariamente, tá? Isso é uma escolha, vou considerar que o ponto C, o potencial elétrico nele, ó, é zero. A gente representa isso por esse símbolozinho, que é um símbolo de aterramento. Né? Sempre que isso aparece no circuito, significa que você está considerando que o potencial elétrico naquele ponto é 0 volts. É uma escolha arbitrária. Poderia ter colocado VC igual a 10 volts? Poderia. Poderia ter colocado igual a 500 volts? Poderia também, o valor que eu quiser. Poderia colocar um valor negativo? Poderia também. Porque o que interessa são as diferenças de potencial entre os pares de pontos. O valor do potencial em cada ponto depende de uma escolha arbitrária. A análise do problema não depende da escolha do nível de referência para o potencial. Tá? Então vamos seguir aqui adiante. Usando esse valor de referência para o ponto C, qual que é o potencial no ponto A e no ponto B? Vamos fazer isso para fechar. Vamos analisar então, pessoal, por exemplo, vamos trabalhar com esse caminho aqui, tá? Vamos caminhar do ponto C até o ponto A, seguindo esse caminho aqui, ó, tá? Então, vamos primeiro separar isso aqui. Então, não, vamos deixar assim mesmo. Vamos começar do ponto C e vou caminhar até o ponto A, tá? Então, vamos ver. Quando eu atravesso, aqui está 0 volts, quando eu atravesso a resistência R1, no sentido contrário da corrente, eu tenho um aumento no potencial, né? Então, olha só, na resistência R1, vamos desenhar ela aqui, ó. Eu tenho aqui a resistência R1, resistência R1, tá ok? Do lado esquerdo dela aqui eu tenho 0 volts, que é justamente o meu ponto C, e ao passar daqui para cá, eu tenho um aumento no potencial, né? Porque eu estou atravessando, é o resistor, no sentido contrário da corrente. Então, eu vou ter aqui um aumento no potencial de quanto? Vou ter mais R1 vezes a corrente. Então, se o potencial aqui é 0, e daqui para cá eu tenho um aumento no potencial, então o potencial elétrico nesse ponto aqui, ó, num ponto aqui, por exemplo, ó, é o quanto? R1 vezes I. Né? Aí vamos continuar onde a corrente é dada por aquilo ali. Vamos continuar agora. Vou passar agora daqui para o ponto A, atravessando a fonte epsilon. Então agora eu vou ter o seguinte. Vou daqui, vou ter agora a fonte e vou chegar no ponto A. Né? Então olha só. Nesse ponto aqui, ó, o meu potencial vale R1I. R1 vezes a corrente. Certo? É o potencial elétrico nesse ponto. Ao passar daqui para cá, eu vou ter uma queda no potencial de epsilon, que eu estou passando do maior para o menor. Então, qual que é o potencial elétrico no ponto A? Vai ser esse cara que eu não vou ter uma queda de tensão. Então, vai ser R1 vezes a corrente menos epsilon 1. Menos epsilon 1. Ok? Então, esse aqui, ó, então esse sujeito é o potencial elétrico no ponto
Como eu adotei um valor de referência igual a zero, daqui para cá você tem um aumento no potencial, daqui para cá você tem uma diminuição. Qual que é o potencial final? É esse valor aqui, R1i menos epsilon, né? Onde a corrente é dada por essa expressão ali. Então, só para deixar mais explícito, né, isso aqui vai dar R1 vezes a corrente é aquilo ali, né? Epsilon menos epsilon 2 sobre R grande mais R1 mais R2. Isso é R1 menos o epsilon 1. Beleza? Então, eu passei do ponto C para o ponto A, né? Então, aqui você vai ter, dadas as diferenças de potencial, é só você analisar parte a parte, né? Para achar o potencial no ponto que você quer. Agora, eu quero achar o potencial no ponto B, tá? Vamos lá, vamos passar por lá de cá. Então, agora é o seguinte, eu vou, por exemplo, começar do ponto A, onde eu já sei o valor do potencial, né? Essa coisa aqui, que é igual àquilo. Então, eu já sei o potencial no ponto A, vou achar o potencial no ponto B. Então, vamos ver, quando eu atravesso a fonte, epsilon2, eu estou tendo um aumento do potencial, certo? Então, quando eu atravesso a fonte da seguinte forma, eu estou aqui no ponto A, né? Aqui eu tenho um potencial VA, que eu já sei quanto que vale, que é essa coisa toda, né? Vou atravessar a fonte epsilon2 dessa forma, aqui e aqui, né? Então, olha só, aqui o meu potencial é VA, eu vou ter um aumento do potencial de epsilon2. Então, o potencial elétrico nesse ponto aqui, ó, vai ser VA mais epsilon2, onde o VA é essa expressão toda aqui. Então, já achei o potencial elétrico nesse ponto. Agora, eu vou passar daqui para cá, atravessando o resistor R2. Então, agora eu vou ter o seguinte. Vou passar da seguinte forma, daqui para cá, até chegar no ponto B. Aqui, nesse ponto, o potencial vale VA mais epsilon2. Ao passar daqui para o ponto B, eu estou passando pela resistência R2 no sentido contrário da corrente. Da direita para a esquerda o potencial diminui, da esquerda para a direita o potencial aumenta. Então eu vou ter um aumento no potencial. Então o potencial no ponto B, VB, vai ser esse cara que eu já tinha, VA mais epsilon2, mais a DDP no resistor R2, que é R2 vezes corrente, mais R2 vezes a corrente. Então, esse é o potencial elétrico no ponto B. Né? O VA é dado por essa expressão e a corrente é dada, a corrente é isso aqui, né? Epsilon menos epsilon2 sobre a resistência equivalente. Okay? Então, assim, eu não vou fazer o cálculo ali, que a expressão vai ficando grande, né? Dá para simplificar, mas eu vou deixar só indicado, só para ilustrar para vocês que se você estabelece um potencial, um valor de referência num determinado ponto, para os outros pontos é só você ir somando ou diminuindo as DDPs que você encontra ao longo do caminho. Tá legal? Gente, está faltando só um último tópico para a gente fechar a parte de circuitos, que é o cálculo de velocidade de arrasto das cargas no interior de uma fiação, tá? Eu vou deixar para fazer isso no vídeo 45, e aí a gente encerra a parte de circuitos elétricos, e aí encerra a segunda parte do nosso curso, ok? Então a gente dá sequência no próximo vídeo.